Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula online de ciências através do portal da NetBio. Tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Ativamente, segundo bimestre, página 224. Lá na página 224, vamos falar um pouquinho sobre o Sol e as sombras. A posição do Sol no céu define o tamanho e a posição das sombras. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do Sol e é mínima ao meio-dia. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Então, de manhã, a sombra ela é mais comprida. Ao meio-dia, quase não se observa a sombra, quase não dá para ver a sombra. E à tarde, ela é mais comprida devido à posição aparente do Sol na Terra. Então, as sombras, ela aparece sempre que a luz for bloqueada. Então, sempre que a luz for bloqueada, vai aparecer uma sombra, tá bom? Seja a luz da sua casa, a luz artificial da sua casa, ou seja, a luz do sol. Sempre que essa luz for bloqueada, vai aparecer uma sombra. Então, no começo da manhã e no fim, as sombras são maiores. Perto do meio-dia, as sombras já são menores, não é isso? Quase que não dá para observar a sombra. Então, lá na página 225, nós temos uma atividade prática, tá bom? Como as diferentes posições aparentes do Sol interferem na formação das sombras, não é isso? Então, já vimos que as diferentes posições do Sol, elas interferem na formação das sombras, não é isso? De manhã, ela aparece comprida. Ao meio-dia, ela quase que não conseguimos observar a sombra, não é isso? E à tardinha, ela aparece mais comprida, devido à posição do Sol, não é isso? Vamos conversar sobre a relação entre o tamanho de uma sombra e a posição do Sol. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o que é uma sombra. Como a gente já sabe, o Sol emite luz, e a luz que vem do Sol ilumina tudo à nossa volta. Inclusive, é isso que permite que a gente consiga ver tudo que está ao nosso redor. Sem a luz do Sol ou de uma lâmpada artificial, isso seria algo impossível. O legal é que todas as vezes que alguma coisa é colocada na frente da luz do Sol, esse objeto bloqueia a passagem dessa luz e forma uma região sem a luz solar. Essa região recebe o nome de sombra. Sabe quando o dia está muito ensolarado e ficamos debaixo de uma árvore para nos protegermos da luz solar? Então, essa região abaixo da árvore que não tem a luz do Sol é a sombra. Todas as coisas formam uma sombra quando estão bloqueando a luz do Sol. Na verdade, isso acontece com a luz vindo de qualquer lugar, até mesmo com a de uma lâmpada ou de uma vela. Mas nesse vídeo aqui, eu só quero falar com você sobre a luz do Sol, tudo bem? E principalmente sobre algo muito importante, a relação que existe entre a posição do Sol no céu e o tamanho da sombra que vai ser formada por um objeto. Você sabia que, ao longo do dia, o Sol está mudando a sua posição no céu que a gente observa? Isso ocorre porque o nosso planeta está girando, realizando um movimento chamado de rotação. E, à medida que ele vai girando, a gente observa o Sol em diferentes posições. Por exemplo, de manhã, um pouco depois que o Sol nasceu, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai observar o Sol aqui nessa posição. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a sua posição no céu que enxergamos. Às 10 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar nessa outra posição. Às 12 horas ou meio-dia, o Sol vai estar um pouquinho mais aqui no alto, bem aqui. Às 14 horas ou 2 horas da tarde,
o Sol vai estar nessa outra posição. E quanto mais tarde vai ficando, por exemplo, por volta aqui das 16 horas ou 4 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição aqui. Repare que, à medida que o dia foi passando, o Sol foi ocupando posições diferentes no céu. Bem, já sabendo isso, eu quero fazer uma outra coisa aqui com você. Vamos imaginar que a gente tenha um objeto aqui em um determinado lugar. Não precisa ser um objeto, não, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa em pé. Então, vamos colocar a pessoa em pé aqui nessa posição. Eu falei com você que nós temos a luz do Sol, certo? E que essa pessoa vai bloquear a luz do Sol e formar uma região chamada sombra, não é? Mas será que o tamanho dessa sombra vai mudar dependendo da posição que o Sol se encontra no céu? Bem, vamos ver isso aqui agora. Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo aqui do centro do Sol até o chão, mas passando aqui pela parte de cima da cabeça dessa pessoa. Onde vai estar a sombra dessa pessoa? Bem, vai estar em toda essa região aqui. Na verdade, toda essa região vindo aqui dos pés dessa pessoa até o ponto que o raio de luz atingiu o chão vai ser a sombra. Depois daqui, já teremos a luz do Sol, pois apenas nessa região aqui que a luz foi bloqueada por essa pessoa. Agora, podemos fazer o mesmo aqui com essa outra posição do Sol, às 10 horas da manhã. Vamos traçar a luz vindo aqui do Sol até o chão, mas passando aqui pela cabeça da pessoa. Nessa região aqui, que vai dos pés da pessoa até o ponto que a luz atingiu o chão, teremos uma outra sombra, mas é a sombra formada pela mesma pessoa quando o Sol está nessa outra posição. Vamos fazer o mesmo aqui às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Nós traçamos aqui a luz partindo do Sol, mas repare que a luz que veio do Sol parou na cabeça da pessoa e não chegou ao chão. Quando temos o Sol ao meio-dia, só teremos a sombra na parte de baixo dessa pessoa, ou na parte de baixo de qualquer outro objeto que está exposto ao Sol. Então, vamos lá. Materiais. Você vai precisar de uma lanterna e um vaso, tá bom? Procedimentos. Apagar as lâmpadas e fechar a cortina da sala. Colocar o vaso no centro da mesa. Apontar a lanterna levemente inclinada à esquerda do vaso e acender. Observar como ficou a sombra que se formou. Aqui, ó, você vai precisar de uma lanterna e um vaso, tá bom? Então, você vai apontar a lanterna levemente inclinada, ó, para o vaso e vai acender a lanterna. E aí, você vai observar como que ficou a sombra, tá bom? Em seguida, posicionar a lanterna acesa para cima do vaso e novamente observar a sombra que se formou. Depois você vai, ó, posicionar a lanterna acesa em cima do vaso, tá bom? E aí você vai observar a sombra que se formou. Para finalizar, apontar a lanterna acesa para a direita do vaso e observar a sombra formada, ok? Agora que você observou o experimento da luz da lanterna e do vaso, converse com o seu papai e com a sua mamãe e responda. O que você observou na sombra quando a lanterna foi posicionada? Ó, o que você observou na sombra quando você posicionou a lanterna na esquerda, em cima do vaso e na direita? Página 226. As nossas sombras. Observe o que as crianças abaixo estão fazendo. Agora você vai desenhar, tá bom? A sombra da sua mamãe ou do seu papai. Não se esqueça de fazer uma sombra bem divertida, tá bom? Então, ó, você vai desenhar aí na sua casa a sombra do seu papai, da sua mamãe, do seu irmão, tá bom? Não se esqueça de fazer uma sombra bem divertida. As sombras e o sol. Observem as imagens, verifique a posição do sol e dos raios solares em relação às árvores. Desenhe as sombras das árvores projetadas no chão. Então, ó, você vai observar
as imagens, bom? Verificar a posição do Sol e dos raios solares em relação às árvores e vai desenhar as sombras das árvores projetadas no chão, ok? Agora, tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Net Saber, segundo bimestre, página 40, tá bom? Lá na página 40, lição número 1. Desenhe a posição do sol e da sombra de cada árvore de acordo com o horário indicado. Então, aqui nós temos, 7 horas da manhã, não é isso? Que é quando, você vai desenhar, tá bom? O sol pela manhã. Meio-dia, vai desenhar a posição do sol ao meio-dia e 17 horas, não é isso? Vai desenhar a posição do sol no finalzinho da tarde, tá bom? Página 41, lição número 2. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz, que pode ser natural ou artificial, como nós já vimos na nossa aula anterior, não foi isso? Então, fontes de luz naturais e artificiais. Aqui nós temos um quadro, tá bom? Com fontes de luz natural e artificial. Aí aqui você vai colocar, só as fontes de luz natural e só as fontes de luz artificial, tá bom? Então aqui, sol, relâmpago, estrelas, vela, fósforo, lampião, fogueira e lâmpada. Você vai dizer quem é fonte de luz naturais e fonte de luz artificiais, ok? Lá na página 42, complete a cruzadinha com as imagens que representam fonte de luz naturais e artificiais. Então, você vai observar as imagens, tá bom? E vai completar a cruzadinha com fontes de luz naturais e artificiais. Página 43, lição número 4. Pesquise as imagens de fonte de luz naturais e artificiais e cole aqui abaixo. Então, você vai pesquisar uma imagem de luz artificial e uma imagem de luz natural e vai colar aqui no espaço abaixo, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia Elisângela vai ajudar. E não esqueçam de colocar presente também lá nos comentários para a tia fazer a chamada, tá bom? Beijos e até a próxima aula.